Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Jornal Foco do Brasil. Compromisso com a verdade. Sou Cleiton Basso, mais uma vez perguntando de qual lugar abençoado, de norte a sul, leste a oeste, do nosso Brasil ou de qualquer outro país do mundo, você assiste a esta edição. Participe, comente, participe do chat ao vivo. Veja se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações. E vamos agora às notícias desta edição. A repercussão do adeus ao escritor e filósofo Olavo de Carvalho foi o assunto mais comentado no Twitter do Brasil no dia da sua partida. Na rede social, alunos e admiradores lamentaram a partida do pensador. Já críticos do escritor foram cobrados por comentários lamentáveis feitos contra Olavo. Artistas como José de Abreu, entre outros, politizaram a notícia e foram fortemente criticados nas redes sociais. E alguém até comentou: as almas agonizantes que regozijam-se pela morte do professor Olavo. Vocês não são capazes de imaginar a alegria que ele deve estar sentindo por ir ao encontro de Jesus Cristo. Olavo era cristão. O professor, jornalista e escritor Olavo de Carvalho partiu aos 74 anos nos Estados Unidos, onde vivia. A informação foi dada pela família nas redes sociais do escritor. Natural de Campinas, São Paulo, ele deixa a esposa, 8 filhos e 18 netos. Recentemente, Olavo esteve internado em hospital no Brasil com problemas cardíacos. No Twitter, o presidente Jair Bolsonaro lamentou a morte do escritor. Nos deixa hoje um dos maiores pensadores da história do país, o filósofo e professor Olavo Luiz Pimentel de Carvalho. Olavo foi gigante na luta pela liberdade e farol para milhões de brasileiros. Seu exemplo e seus ensinamentos nos marcarão para sempre, afirmou Bolsonaro. Olavo era admirado pelo presidente Jair Bolsonaro. Na primeira viagem oficial aos Estados Unidos em 2019, o presidente esteve com o escritor em um jantar. O governo federal decretou luto oficial de um dia pela morte de Olavo de Carvalho. O ato foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União. O vice-presidente Hamilton Mourão também usou as redes sociais para se manifestar a respeito da partida do escritor e filósofo Olavo de Carvalho. Segundo Mourão, a partida de Olavo deixa uma lacuna no pensamento brasileiro. Para Mourão, Olavo era um defensor intransigente da liberdade e livre iniciativa, fundamentos da democracia, e sustentou valores conservadores caros à nossa sociedade. No currículo de Olavo Luiz Pimentel de Carvalho, apresenta-se como filósofo, escritor, jornalista e também conferencista. Olavo de Carvalho diz ainda em seu currículo que desde jovem se interessava por filosofia, psicologia e religiões comparadas, mas que, não tendo encontrado na época cursos universitários de boa qualidade sobre os tópicos que eram de seu interesse, abdicou temporariamente dos estudos universitários formais e buscou professores particulares e conselheiros qualificados que orientassem. Ele, então, não concluiu o curso de filosofia, mas se dedicou intensamente aos estudos, se dedicou à pesquisa filosófica, inclusive na própria PUC do Rio de Janeiro. Durante anos foi um estudioso da astrologia. O interesse pelo tema ganhou força a partir de 1975, quando concentrou seus esforços no estudo das artes liberais, que tinha, segundo ele, 7 disciplinas básicas para a formação dos letrados na Europa medieval: lógica, retórica e gramática, aritmética, música, geometria e astrologia. Os primeiros trabalhos na imprensa foram na empresa Folha da Manhã, antes mesmo de completar 18 anos de idade.
Trabalhou também no jornal A Gazeta, na revista Atualidades Médicas, no semanário Aqui, São Paulo, no Jornal da Semana e no Jornal da Tarde. Foi colaborador de veículos como Folha de São Paulo, Zero Hora, O Globo, Primeira Leitura e Bravo. Carvalho recebeu do Comando do Exército, em 1999, a Medalha do Pacificador. Em 2001, recebeu a medalha Mérito Santos Dumont, conferida pelo Comando da Aeronáutica. A Secretaria Especial da Cultura e a Secretaria Especial de Comunicação Social do governo emitiram nota de pesar pela morte do escritor. O governo do Brasil lamenta a perda do filósofo e professor Olavo de Carvalho e manifesta seu pesar e suas condolências a familiares, amigos e alunos, diz a nota. Intransigente defensor da liberdade e escritor prolífico, o professor Olavo sempre defendeu que a liberdade deve ser vivida no íntimo da consciência individual e na inegociável honestidade do ser para consigo mesmo, complementa o texto. Olavo de Carvalho nasceu em Campinas no dia 29 de abril de 1947. Foi o segundo filho do advogado Luiz Gonzaga de Carvalho com Nicéia Pimentel de Carvalho. O presidente Jair Bolsonaro decidiu não viajar para Cartagena das Índias, na Colômbia, onde participaria da cúpula do ProSul, Fórum para o Progresso e Desenvolvimento da América do Sul. O vice Hamilton Mourão representa o Brasil na cúpula. O evento reúne líderes de países da região, acontecendo entre esta quarta-feira, dia 26, e quinta-feira, dia 27, na cidade de Cartagena das Índias. A justificativa de interlocutores do Planalto para a ausência na cúpula do presidente é o luto de Bolsonaro pela morte de sua mãe, Dona Olinda Bolsonaro, aos 94 anos, que partiu na semana anterior. No mesmo dia de abertura da cúpula, ocorre a cerimônia religiosa pelo 7º dia da partida de sua mãe. O presidente Joe Biden chamou um repórter da Fox News da Casa Branca de um estúpido filho da... Foi isso mesmo. E isso repercutiu mundo afora. Ele falou em um microfone, ao vivo, depois que o repórter perguntou a Biden se a inflação era um passivo político para ele. Você viu aí a repercussão disso, hein? A gafe ocorreu durante um evento da Casa Branca com jornalistas. Depois que Biden reclamou que todas as perguntas da imprensa eram sobre o acúmulo militar na Ucrânia, o repórter gritou: "Você vai responder perguntas sobre inflação? Você acha que a inflação é um passivo político antes das eleições de meio de mandato?" Pensando que seu microfone estava desligado, vimos que Biden respondeu sarcasticamente: "Não, isso é um grande trunfo, mas inflação." Ele acrescentou: "Que filho da P estúpido." Biden, e a imagem então repercutiu a sua fala na imprensa, não só nos Estados Unidos, mas quase que no mundo inteiro. O Brasil alcançou recorde histórico de exportação de frutas em 2021. Olha que boa notícia, gente. Essa questão aí de frutas, de produção de frutas no nosso país. Em qualquer outro lugar, a gente vê aí o sucesso. Por exemplo, o Chile, na questão há décadas na produção de frutas. E o Brasil, com toda a riqueza climática e territorial, a gente vê só agora essa questão ganhando o verdadeiro destaque que merece. Mas olha que boa notícia. Um recorde histórico de exportação de frutas em 2021 apontam os dados apresentados no Boletim Hortigranjeiro 2022, divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento Conab, órgão vinculado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. No ano, as exportações brasileiras de frutas foram superiores tanto em volume quanto em receita. O faturamento superou 1,21 bilhão de dólares, sendo 20,3% acima do computado até dezembro de 2020.
O volume total de frutas frescas enviadas ao exterior foi de 1,24 milhão de toneladas, superior em 18,13% em relação ao mesmo período do ano anterior. Com este número aí dá para imaginar o quanto o Brasil ainda pode avançar na produção de frutas e exportar mundo afora. Dentre as frutas mais exportadas, gente, pelo Brasil em 2021 estão mangas, com 248 milhões de dólares, 20% do total exportado no período, melões, com 165 milhões de dólares, 14% da participação, uvas, com 155,9 milhões, 13% da participação, nozes e castanhas, com 151,9 milhões e 13% da participação, limões e limas, com 123,8 milhões e 10% de participação. As exportações das frutas nacionais em 2021 tiveram como principais destinos a União Europeia, 48%, os Estados Unidos, 16%, o Reino Unido, 14%, a Argentina, 4% e o Canadá, 3%. A ministra Tereza Cristina comemorou a notícia. E Ratinho está em guerra com Faustão, gente. Afinal, agora Ratinho, do SBT, tem um grande desafio aí junto ao seu programa, que é tentar manter um pouco da audiência, já que tem mais um concorrente de peso em outra emissora. Enfrentar Faustão na Band. Após a estreia, inclusive, Faustão testou positivo para a Covid, preocupou a emissora, mas agora já está recuperado, retornando às gravações. Ratinho e sua equipe estão de olho nos desdobramentos de audiência do programa de Faustão na Band e também em relação ao próprio programa de Ratinho. Inclusive, Ratinho já determinou: preparem algumas novidades, ainda mantidas em segredo para a temporada 2022. O SBT deu o sinal verde e o apresentador saiu em busca de quadros e formatos novos para o programa. O programa de auditório enfrentou já uma crise grande de audiência, sem precedentes, inclusive, no último ano. Por causa disso, e também mais a pressão com o novo concorrente, Ratinho colocou em pesquisa formatos internacionais. Mandou a equipe ao exterior, em busca de encomendar novas ideias, novos quadros para o programa. Pois a ameaça é forte. Em um de seus programas, inclusive, inconformado e misturando humor com nervosismo, Ratinho não gostou da performance de sua banda e chegou a jogar o sapato na turma depois de reclamar da apresentação da banda. Segundo dados divulgados pela Confederação Nacional da Indústria, os níveis de atividade e emprego da indústria de construção, apesar de terem recuado em dezembro, tiveram o melhor desempenho para o mês desde 2010. Mais uma boa notícia, gente. De acordo com os números da sondagem Indústria da Construção, o índice ficou em 48,2 pontos no último mês do ano passado, abaixo da linha dos 50 pontos, que separa aumento e queda. Ainda assim, foi o melhor resultado para o mês em 11 anos. Em 2010, havia ficado em 50,5 pontos. Na passagem de novembro para dezembro de 2021, o emprego alcançou a marca de 48,6 pontos. Também se trata do melhor desempenho para o mês desde o início da série histórica do levantamento em 2011. A utilização da capacidade operacional, por sua vez, se manteve em 66% pelo terceiro mês consecutivo. Trata-se de um patamar elevado, superior ao observado nos últimos 7 anos e equivalente ao nível de utilização da capacidade observado em novembro de 2014, quando a indústria da construção se encontrava no fim de um ciclo de forte crescimento e também começando uma queda desesperada pela crise dos escândalos de corrupção no governo federal. Para a Confederação da Indústria Nacional, os indicadores reforçam o bom momento do setor. Os membros do Conselho da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico,
aprovaram mais uma ótima notícia para o nosso país, gente. Aprovaram que o Brasil inicie formalmente as negociações para ingresso na entidade. O presidente Jair Bolsonaro comemorou esta notícia. Interlocutores do governo Bolsonaro já foram avisados informalmente sobre a decisão do Conselho da Organização. O pedido formal de adesão à OCDE ocorreu em 2017. O ingresso no Clube dos Países Ricos é uma das prioridades da política externa do governo Jair Bolsonaro. Considerada uma espécie de Clube dos Países Ricos, os membros da OCDE se comprometem com o cumprimento de boas práticas para o funcionamento de seus governos e economias. Dada a largada agora, inicia-se um processo negociador que deve durar pelo menos 2 anos. A média para a conclusão do processo dos últimos membros foi de 4 anos. Para ter sucesso, o Brasil vai precisar aderir a uma série de instrumentos normativos da entidade, além de ter a sua candidatura analisada em diversos comitês. Mesmo antes da formalização do processo negociador, o Brasil já vinha adotando essas normas justamente para sinalizar seu interesse em fazer parte do grupo. Até o momento, o Brasil aderiu a 103 dos 251 instrumentos. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, destacou a importância e a informação. OCDE aprova convite para o Brasil negociar entrada na entidade. Parabéns ao nosso grande ministro França, que veio para somar e abrir as portas do Brasil para o mundo. Parabéns também à Casa Civil, ao Ministério da Economia e ao presidente Jair Bolsonaro. Ei, veja aí como sobram provas das grandes falcatruas, escândalos de corrupção que quase destruíram o Brasil e colocaram nosso povo em um atraso histórico, não é? Em um passado recente, a destruição e agora a repercussão. O governo do estado do Rio de Janeiro assinou acordo de leniência com a ex-Odebrecht, Novo Honor S.A., que institui a devolução de cerca de 660 milhões de reais aos cofres públicos. O montante envolve pagamentos e desistência de cobranças. Pelo acordo assinado com a Procuradoria-Geral do Estado do Rio e a Controladoria-Geral do Estado, ao longo dos próximos 23 anos, a empresa pagará ao Estado 330 milhões de reais decorrentes de restituição de lucro e pagamento de multa pelos ilícitos confessados em contratos de obras de infraestrutura no Estado. Entre elas, o PAC Favelas, o Arco Metropolitano, a obra e a concessão do Maracanã, a construção da linha 4 do metrô e obras de reparos dos estragos provocados pelas enchentes dos rios Muriaé e Pomba, no norte e noroeste do estado. Além disso, a Novo Honor desiste da arbitragem que discute a concessão do Maracanã, na qual cobra 330 milhões de reais do Estado por alegados prejuízos. A empresa também oferecerá provas para anular o contrato da linha 4 do metrô, o que liberará o governo estadual para realizar nova licitação. A empresa compromete ainda a apresentar provas contra agentes públicos e privados que ajudarão no combate à corrupção e na recuperação de outros ativos. Este foi o terceiro acordo de leniência assinado pelo Estado do Rio com empresas denunciadas nas investigações dos processos da Lava Jato no Rio de Janeiro. O primeiro, celebrado em janeiro do ano passado, com a Andrade Gutierrez, envolveu 66,5 milhões. O segundo, em setembro de 2021, com a Carioca Engenharia, que devolverá 132 milhões aos cofres dos estados, ou do Estado. Os 3 acordos assinados pela PGE e CGE já somam quase R$1 bilhão recuperados para os cofres cariocas. São mais de 500 milhões em dinheiro a serem devolvidos, além de mais de 400 milhões referentes à desistência de ações de cobrança propostas pelas empreiteiras contra o Estado. Veja você, e há ainda alguns que têm a cara de pau de dizer que não houve corrupção em estados e também a nível federal no passado. Que tudo
Foi uma invenção, uma perseguição política contra elementos políticos que governavam o Brasil em 2010, 11, 12, 13, antes também, enfim. Foi uma perseguição política. Não houve corrupção, um bando de anjos e o mais lamentável, duas situações. Algumas dessas circunstâncias foram canceladas pela própria justiça. E a outra é que há brasileiros dispostos a reconduzir os elementos envolvidos a cargos públicos, a comando de Estado ou até mesmo a comando do governo federal. Como explicar isso? Não é revoltante? Então o Brasil ainda tem muito a lutar contra a corrupção, a perseguir a honestidade, a esclarecer o povo, trabalhar a mente do povo brasileiro, porque não é possível que isso, depois de tudo isso, ainda esteja em vias de até acontecer. O retorno de elementos condenados, presos, investigados, a prática de sabe-se lá o que, se chegarem a assumir um cargo público eleito com o voto popular. É uma eleição muito importante em 2022, que pode selar um avanço ou fazer o país retroceder anos e anos nos escândalos de corrupção. Chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.